Nós temos o privilégio, pastor, de ter o senhor aqui, a sua família. Sabemos da dificuldade de estar aqui, principalmente no início, mas Deus, Ele tem enviado os seus anjos, enviado provisões para esse lugar. Deus tem feito uma obra transformadora nesse lugar. É perceptível quando chegamos aqui e sentimos o ambiente espiritual completamente modificado. O ambiente espiritual completamente distorcido, porque o Espírito Santo, ele entra e limpa todas aquelas amarras, tudo aquilo que tenta destruir as pessoas que estão nesse meio. E é muito gratificante ver o poder da palavra de Deus, ver o poder do Espírito Santo e como ele pode transformar as nossas vidas e como ele tem transformado. O pastor compartilhou comigo, nós sempre falamos sobre o ministério da transformação através da libertação. Nós sabemos que está sendo feito um seminário de libertação aqui na igreja e é muito forte quando nós sentimos e percebemos o mover do Espírito Santo em nossa vida, porque ele consegue transformar tudo aquilo que nós temos de mal dentro de nós. E nós sabemos que nós nascemos no pecado, e que mesmo estando na igreja, nós temos que estar constantemente buscando o nosso Deus e pedindo a Ele que transforme a nossa mente. Como nós vimos em Romanos 12, 2, e essa é uma palavra que eu tenho meditado nos últimos meses, nos últimos anos, que é a palavra metanoia, que é a transformação da nossa mentalidade. De como nós podemos realmente nos apoderar daquilo que Deus tem colocado em nossas mãos, daquilo que Deus tem colocado em nossas vidas. E eu gostaria de dizer que os irmãos não estão aqui essa noite por acaso, mas o Espírito Santo, ele tem uma palavra muito forte para a vida de cada um de vocês. O Espírito Santo tem um trabalho ainda maior para esse lugar, um trabalho que vai alcançar mais vidas, que vai salvar mais vidas, que vai repercutir no estado de Sergipe, porque esse é o Deus que nós cremos. Eu gostaria de ministrar sobre dois pilares que nós temos estudamos no ano passado. O primeiro pilar é quem somos nós, e o segundo pilar é como ativar quem somos nós em Deus. E hoje pela manhã na sede nós meditamos um pouco sobre a fé, e a fé, ela é a chave que conecta o nosso mundo real, isso que nós enxergamos, com o mundo espiritual, que é o mundo a qual nós buscamos, que é o mundo onde está o Espírito Santo, onde está o nosso Senhor Jesus Cristo, onde está Deus Pai, e que nós somos a todo tempo enganados por Satanás para não nos permitir enxergar o que está acontecendo no mundo espiritual. E nós sabemos que nós estamos aqui essa noite buscando esse entendimento, porque é esse entendimento que na prática vai libertar a nossa opressão, a nossa depressão, a nossa doença, porque quando nós entendemos que existe um Deus que está 24 horas por dia cuidando de nós, todos os nossos problemas já estão resolvidos. Eu gostaria que os irmãos abrissem Gênesis, quem tiver a Bíblia. Gênesis 1, versículo 26. Gênesis 1, 26. Está escrito: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. E Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra.
Irmãos, aqui nós temos, já no início da Bíblia, um dos grandes segredos milenares que Deus entregou para nós, seres humanos. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E quando a Bíblia fala que o povo perece por falta de entendimento, é porque muitas vezes a gente lê a palavra e não dedica tempo para meditar o que a palavra está entregando para nós. Eu me lembro, fui criado no lar evangélico e muitas vezes lia a Bíblia por obrigação, às vezes lia porque estava na igreja, mas eu aprendi ao longo da minha vida que nós temos que meditar nessa palavra, entender o que realmente Deus está entregando para nós através dessa palavra. Quando nós lemos, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, nós observamos um simples detalhe, que Deus, Ele fala na terceira pessoa do plural, façamos. Nesse exato momento, Deus estava construindo o que nós conhecemos hoje como terra, e a partir daí construindo a humanidade, e Ele fala, façamos o homem. Quando Deus fala, façamos o homem, Ele está falando para o Espírito Santo, que esta noite está aqui com nós, e Ele falava para o Filho dele, para Cristo, que a Trindade pudesse fazer nós a imagem e semelhança desse Deus que nós cremos. Quando nós entendemos que esse é o nosso identidade, e que nós somos feitos à imagem e semelhança desse Deus vivo, desse Deus que liberta, desse Deus que cura, desse Deus que tem lhe visitado, desse Deus que tem enxergado a sua dor. E Satanás, ele tenta a cada momento impedir que nós nos apoderemos dessa palavra, que nós somos imagem e semelhança desse Deus Criador. E que o nosso propósito de vida é governar sobre todas as coisas. Nós passamos a sofrer por não entender o que a palavra de Deus entrega a cada um de nós. E nessa noite, nessa primeira noite de domingo de 2024, Deus está falando para cada um de vocês que vocês têm que se apoderar da sua identidade, que você é imagem e semelhança de Deus, e que o seu propósito nessa terra é dominar sobre todas as coisas. E nós não estamos dominando, nós estamos vivendo o nosso dia a dia numa rotina que vai nos consumindo e nos destruindo, nos afastando de Deus por não acreditar quem somos nós. E que nós possamos, irmãos, nessa noite ter o compromisso de meditar na palavra, entender que se eu sou imagem e semelhança de Deus, se eu fui criado segundo a imagem dele, e nós vamos ver mais à frente que o próprio Cristo falou que nós faríamos obras maiores do que a dele. Nós temos que ativar a nossa fé para poder viver nisso que nós cremos. E como bem falou o pastor, isso não é uma obra minha, não é uma obra do pastor Gesso, do pastor Jailson, mas é uma obra de Deus. É essa obra do Espírito Santo que nesse exato momento está falando no seu interior e está lhe lembrando que você é imagem e semelhança de Deus. E nós podemos imaginar, mas isso foi há muito tempo atrás, foi quando Deus criou a humanidade. Nós sabemos que Adão, na sequência, ele pecou, e por isso que nós sofremos hoje pelo pecado de Adão, de Eva. Mas nós sabemos também que Jesus Cristo, ele veio e ressuscitou para restaurar a condição do Éden. A morte de Cristo foi para curar a nossa dor, foi para nos salvar. O plano que Deus fez ainda antes da fundação da terra era para nos remir. Então, mesmo ele sendo perfeito, ele olhou o plano dele e via que existia uma porta de saída para o paraíso, e que essa porta de saída seria uma escolha não adequada para o homem, que seria o pecado. E vendo essa oportunidade, ele entregou o filho dele para morrer, para nos salvar. E nós temos que entender, irmãos, que nós temos que buscar, nos colocar de joelho para entender o que Deus realmente quer falar para a nossa vida. Que nós possamos deixar a nossa mente ser transformada. Quando Romanos fala, não vos conformeis com esse mundo,
Nós podemos imaginar a água dentro de um recipiente. Essa água ela sempre vai tomar a forma daquele recipiente. E o que a palavra fala é: não se conforme, não tome a forma desse mundo, mas modificai a sua mente. Modificar, que nós possamos modificar a nossa mente e entender que o que nós estamos vivendo hoje não determina quem nós somos. O que determina quem nós somos é a identidade que nós temos em Cristo. E nós somos imagem e semelhança de Deus. Irmãos, é importante que nós tenhamos essa convicção, porque Satanás ele vai trabalhar na nossa mente para impedir que nós alcancemos aquilo que Deus já colocou em nossas mãos. Por isso, quando o pastor Jailson fala que nós devemos orar, não pedindo, mas já agradecendo, porque Deus já nos deu na cruz tudo aquilo que nós necessitamos. Se é um emprego, se é uma doença, tudo aquilo que você hoje vê dificuldades, Deus já entregou para você. Agora, para você acessar aquilo que Deus já te entregou, nós temos que estar preparados. Nós temos que entender, ouvir essa voz e ter ação naquilo que nós temos como propósito. Muitas vezes, pastor, analisando e meditando em casa, e eu buscando e dizendo: Deus, eu quero mais experiência com o Senhor, eu quero mergulhar. E aí Deus trouxe para mim uma palavra em Mateus 17. Mateus 17, vamos começar a ler do versículo 1. Que está escrito. Peço aos irmãos que é uma leitura um pouco longa, mas prestem bastante atenção no que o Espírito Santo tem para falar através da palavra de Deus, onde está escrito: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, que eram discípulos de Jesus, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Irmãos, esse versículo 3, ele traz uma revelação profunda do que é a eternidade. Nesse exato momento, no Monte da Transfiguração, nós encontramos, e aqui, pastor, teria pelo menos mais uns 3 dias de estudo profundo para a gente entender. E a palavra, como ela fala: por falta de entendimento, o meu povo perece. Aqui não é um simples fato de um encontro entre Moisés, Elias e Jesus, mas a gente está conectando momentos da história diferentes. E o que Deus está revelando para nós é que o mesmo Deus que agiu em Gênesis, Ele age nesse momento e Ele agirá no seu futuro. Porque esse Deus é o Deus da eternidade, onde o tempo está na mão dEle. E Ele já viu o nosso fim no início. Então, quando Ele nos concebeu, Ele já nos deu o poder de decidir tudo aquilo que nós temos para a nossa vida. Ah, mas por que crianças morrem? Por que pessoas se envolvem com drogas? Por que pessoas se perdem no caminho? Porque não entendem a identidade. Não entendem que nós somos imagem e semelhança de Deus. Não entendem que o mundo jaz no maligno. E que se nós não nos apoderarmos dessa identidade que Deus nos entregou, nós iremos sofrer. E muitos serão salvos, mas sofrerão por não entender aquilo que Deus já nos entregou. Que nessa noite, irmão, nós possamos realmente mergulhar no entendimento da palavra de Deus e saber que nós somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Isso não é palavra motivacional, isso é palavra de Deus. Se nós nos apoderarmos do que a palavra nos entrega, e nós vamos ver mais à frente a grande chave dessa noite,
nós teremos um 2024 completamente diferente de tudo aquilo que nós já vivemos até hoje. Se nós realmente colocarmos em prática aquilo que a palavra nos ensina, aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos, nós teremos uma vida diferente. Continuando, irmãos, e estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é meu amado filho, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhas medo. E erguendo ele os seus olhos, ninguém viram, senão unicamente a Jesus. Aqui nós vemos então essa conexão temporal entre tempos distintos de ações de Deus na humanidade. E nós sabemos que nesse exato momento, na eternidade, Deus está olhando a cada um de nós. Ele está sondando cada um dos nossos corações e enxergando cada uma das nossas dificuldades. E aquilo que eu imagino que não tem solução para o dia de amanhã, não tem solução para hoje à noite, Ele está declarando que Ele já resolveu. Ele está declarando que sua vida pode ser completamente diferente, se você crê que, como fala as Escrituras, esse é meu filho. Se nós crermos, simplesmente termos fé que esse Jesus que nós buscamos, ele é o Filho de Deus, do Deus vivo, nós teremos acesso a toda a glória de Deus. E descendo eles do monte, Jesus lhe ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado entre os mortos. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse-lhes: Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Aqui Jesus ele já antecipava a morte dele, morte de cruz. Então entenderam os discípulos que lhe falara de João o Batista. E aqui, irmãos, a partir do versículo 14, começa uma das grandes revelações da palavra de Deus. E essa foi uma revelação que mudou a minha vida, mudou a minha forma de comunicar com Deus. Porque nós sabíamos que Deus arrastava, Jesus Cristo, ele arrastava uma grande multidão, ele definiu estrategicamente os seus discípulos, eles viram todas as sortes de milagres. Aquilo que nós não vimos, os discípulos viram. E nós vamos entender, a partir do versículo 14 até o 21, o que nós temos que fazer para realmente acessar o entendimento e a glória de Deus. E quando chegaram à multidão, aproximou-lhes um homem, pondo-se de joelhos diante dele e dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Então aqui nós encontramos um pai desesperado, que imaginava que o filho dele tinha algum problema de saúde, e ele vai a Jesus e pede socorro. Irmãos, quantos discípulos Jesus tinha nesse momento? Quem sabe? Quantos? Jesus tinha 12 discípulos, 3 discípulos tinham subido com Jesus e tinham vivido a experiência da transfiguração. Quantos ficaram? 9 ficaram.
9 discípulos extremamente capacitados que foram acompanhados por Cristo e viveram as grandes experiências relatadas no Evangelho. E nós vamos ler e entender o que aconteceu com esse pai. E trouxe-o, 16, e trouxe-o aos teus discípulos, e não... Senhor, tem misericórdia do meu filho que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o aos teus discípulos e não puderam curá-lo. Irmãos, aqui o pai desesperado, ele traz para os discípulos e os discípulos não conseguem curar aquela criança. Só que nós observamos um grande ponto nesse pai. Primeiro, a ousadia de ir até o mestre. Ele falou, se o discípulo não curou, o mestre pode curar. E por isso que nós cremos que não há intermediador entre Deus e o homem. Nós podemos ir direto a esse Cristo. A gente não precisa pedir para o pastor Jailson, não precisamos pedir para ninguém. Nós podemos ir direto a esse Cristo, que é o Cristo que vai nos curar. Que é o Cristo que quer te salvar essa noite, que quer curar o seu coração. E Jesus respondendo disse, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vós sofrerei? Trazei-mo aqui. Irmãos, até quando estarei convosco? Jesus ele faz essa pergunta depois de fazer uma exclamação: ó geração incrédula e perversa. E quando ele fala geração incrédula e perversa, ele olha para os discípulos. Porque os discípulos tentou curar aquele menino e eles não conseguiram. E quantas vezes nós temos sido incrédulos e não temos deixado Deus agir na nossa vida? Nós temos vindo na igreja, nós temos buscado conselhos, cura, buscado bênçãos, mas nós não temos crido no Deus que é o Deus da nossa bênção. Continuando, irmãos, e respondeu Jesus, e repreendeu Jesus o demônio, que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então aqui nós observamos um dos movimentos que eu sempre acompanho com o pastor Jailson, que mais de 95% das doenças que nós temos no nosso corpo são doenças espirituais. São doenças psicossomáticas, elas estão na nossa mente e estão naturalmente associadas com ações demoníacas. Por não termos conhecimento, por darmos espaço, Satanás tem adoecido a igreja. Ah, mas eu estou há 30 anos na igreja, eu estou há 20 anos, eu estou há um dia, eu passei na porta da igreja. Satanás, ele não brinca com ninguém. Enquanto muitas vezes nós estamos brincando de ser crente, brincando de ir na igreja, Satanás, ele tem ocupado espaço, porque nós não temos nos apoderado da nossa identidade, que é sermos imagem e semelhança de Deus, que é ter em nossas mãos o poder de expulsar demônio do próprio corpo nosso, de termos autoridade de toda manhã, de toda noite, orar e dizer: Deus, blinda o meu coração, blinda a minha alma, porque eu quero mais de Ti. E nós vemos que nesse momento, a criança que tinha características de uma doença física, ele estava endemoniado. E Jesus, ele pôde orar e aquele demônio sair. E nós vamos observar que 9 discípulos oraram por aquela criança e aquele demônio não saiu. E nós vamos entender porque muitas vezes o demônio tem cirandado na nossa vida. Muitas vezes o demônio tem gerado confusões, gerado transtorno em nossa casa, porque nós não estamos ativando a nossa fé. E nós precisamos sair dessa noite com a clareza de que nós temos todo o poder naquele que nos fortalece, que é Cristo Jesus. No 19 está escrito: então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram:
por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse: por causa de vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Irmãos, vocês já pararam para pensar que esses discípulos viviam com Cristo 24 horas e eles tinham incredulidade? Será que nós não estamos também perdendo a nossa bênção, perdendo a nossa conexão com Cristo por ter algum tipo de incredulidade? Algumas vezes eu me imaginava e eu até acreditava e cria em Cristo, mas eu imaginava, mas por que Cristo vai olhar para mim com tantas pessoas que tem na terra? E Satanás começava a trabalhar através desse pensamento e impedir o mover do Espírito Santo na minha vida, porque eu estava dando lugar a um pensamento que impedia de eu exercer a minha identidade em Cristo, que é ser imagem e semelhança dele. Que nós possamos, irmãos, essa noite, nos conectar a esse Cristo. Que nós possamos arrancar a incredulidade do nosso coração e nos lançar nesse Cristo que nos deu o Espírito Santo, que é o Consolador, que está essa noite dentro desse lugar, que nós invocamos através das músicas, do louvor. E Ele está rodeando. Ele está dentro desse ambiente, Ele está dentro do seu coração, buscando espaço para remover essa incredulidade. E a grande chave, irmãos, está no versículo 21, que está escrito: mas esta casta não se expulsa senão por oração e jejum. Durante muitos anos, pastor, eu imaginava que essas castas que sairiam com jejum e oração era aquela que estava no menino. Mas não, o que Jesus está falando, que as castas que saem com jejum e oração é a da incredulidade. Para removermos a incredulidade do nosso coração, que o Espírito Santo está falando essa noite, é que nós precisamos jejuar e orar. Que 2024 a gente possa tirar momentos com o Espírito Santo. Que nós possamos realmente nos colocar de joelhos, jejuar, buscar a palavra de Deus, colocar em prova aquilo que está escrito na Bíblia. Que nós não enxergamos a Bíblia como um livro de ritual, um livro sagrado e inacessível. Porque a Bíblia é o livro da nossa vida atual. Inclusive a grande revelação é alguns fariseus que ainda existem hoje guardam tanto a Bíblia que quando chegar a volta de Cristo ele vai dizer: de agora em diante não precisa mais da Bíblia, porque a vida vai ser comigo. Então nós temos que viver o que está na Bíblia nesse momento. Nós temos que realmente mergulhar no entendimento do que está na palavra, conectar a nossa identidade, o nosso propósito, desbloquear o que tem bloqueado o nosso acesso a esse Cristo, para transformar a nossa mentalidade. O que Romanos fala, metanoia, mudar a nossa forma de ver, de viver e se entregar na mão de Cristo. Que nós possamos, irmãos, realmente mergulhar na palavra, mergulhar naquilo que Deus tem entregado através dessa igreja, através do ungido de Deus que está nesse lugar, e ter fome e sede pela palavra de Deus. E se eu for homem de Deus, eu deixo um desafio, que se você fizer isso durante 24, antes mesmo que acabe esse ano, sua vida vai estar em um outro nível. Porque a minha mudou completamente quando eu entendi que eu teria que tirar a incredulidade do meu coração. E tirar a incredulidade não é vir para a igreja simplesmente, é também vir para a igreja. Mas é jejuar, é orar, é buscar a face desse Cristo, para que Ele possa converter a nossa mente, que Ele possa transformar a nossa mente e nos fazer acessar a dimensão
espiritual, onde Cristo se encontrou com Elias, com Moisés, onde nós estamos assentados nesse exato momento com Deus Pai. Quando nós entendermos o que Deus, através de Jesus Cristo, falou para Nicodemos, nós iremos viver em uma outra frequência espiritual. E eu tenho certeza que nesse exato momento o Espírito Santo está trabalhando no seu coração. Ele está entrando nas suas entranhas. Ele está indo na divisão da sua alma e do seu espírito. E ele vai fazer uma grande transformação para você ser testemunho daquilo que Deus é capaz de fazer quando nós entendemos a palavra dele. Que nós possamos transbordar em outras vidas e que esse bairro possa ser pequeno para o mover do Espírito Santo. Que o transbordo dessa igreja possa contagiar todo o estado de Sergipe, todo o Brasil, e que nós possamos, como já temos ouvido falar, do poder da transformação, vida sendo impactada pela libertação, porque hoje, através da internet, nós podemos alcançar outras vidas e nós possamos ser exemplo daquilo que Deus quer fazer através da igreja e impactar o reino. Que nós possamos, irmãos, ter esse compromisso com Deus de realmente colocar o nosso joelho no chão e orar. Assim como o pastor testemunhou que colocando o joelho, um simples documento foi pago. Colocando os joelhos no chão, um pneu foi trocado. Isso são exemplos do cuidado de Deus para a nossa vida. E quando nós temos essa oportunidade de viver essa experiência, a nossa fé ela vai aumentando a cada dia, porque nós sabemos que nós temos um Deus provedor. E não depende do Silas, não depende de ninguém. Depende simplesmente do mover e do agir do Espírito Santo. E que essa noite, que esse ano seja um ano de transformação. Nós conversávamos um pouco na entrada que o grande desafio não é ser liberto, é continuar na libertação. É continuar dando passo para cada dia se acercar ainda mais de Deus. Porque nós temos Satanás ao nosso derredor, tentando nos devorar a cada segundo. Mas se nós nos apegarmos, e se nós nos agarrarmos com a rocha que é Cristo, ele já fugiu de perto de nós, porque ele sabe que ele já está derrotado. E eu deixo para os irmãos nessa noite o testemunho do que Deus tem feito em minha vida, na minha casa, com meu filho, as experiências que nós temos alcançado. Saímos também de Aracaju, de um bairro da periferia, do Dom Pedro. Deus tem nos colocado em lugares altos para mostrar que não é pela nossa capacidade, pela nossa competência, mas por aquilo que Ele tem na nossa identidade, que é sermos imagem e semelhança dEle e governar sobre todas as coisas. Não para o nosso ego, nem para a nossa vaidade, mas para a expansão do reino. E Ele está esperando novos generais, para que esse reino se acelere, para que almas sejam alcançadas, para que o evangelho propague, para que Ele possa voltar. Porque a gente precisa acelerar a volta de Cristo. E para acelerar a volta de Cristo, nós temos que falar do reino. E esse é o nosso papel de transbordar o reino de Deus cada dia, cada hora da nossa vida. Fico muito grato, pastor, por essa noite, de poder falar para os irmãos. E tenho uma convicção que assim como temos visto a evolução desse trabalho, isso é só o começo de uma grande obra que Deus tem para esse bairro, para a sua vida, pastor, para a sua família. O Espírito Santo tem mostrado de forma muito clara o mover e o trabalho que Ele tem para a sua vida.